Então tá gravando agora. Então a organização de notas do segundo bimestre e do terceiro vai ser igual, então eu vou explicar como foi do segundo. Cada bloco vale 100, ou 10, né? Sei lá como escreve isso melhor. Cada bloco vale 10, então. E no fim a gente somos 2 e divide por 2, né? Como que funcionou então? No primeiro trimestre, no primeiro bloco, a gente fez uma prova valendo 70 e no segundo a gente fez uma prova valendo 80, tá? Então essa é a nota da prova. Em cada bloquinho, eu coloquei 10 pontos, um ponto no caso, né? De participação. Então, essa era a prova, essa é participação. Prova e um ponto de participação. Beleza? Como que eu fiz essa nota de participação? Eu fiz o seguinte, como eu estou fazendo chamada em todas as aulas, eu fui lá na lista de chamada e eu vi quem tinha menos faltas. A pessoa que tinha a menor quantidade de falta ganhou 1 ponto. A pessoa que tinha a maior quantidade de faltas ganhou 0,6. E os outros daí eu distribuí proporcionalmente, tá? Então você pode ter ficado com 0,6 se você teve muitas faltas, daí 0,7, 0,8, 0,9, ou se você participou da maior quantidade possível, foi a pessoa que mais participou, você ganhou 1 ponto. Vejam que aqui no primeiro falta 2 pontos ainda para fechar 100, né? Esses 2 pontos foi 1 ponto de uma trilha e outro 1 ponto foi daquela atividade que eu passei para vocês no Positivo On, que eu mesmo fiz, tá? Era tipo uma prova, né? No mesmo esquema que vocês fazem prova, mas foi no Positivo On e eu fico aberto um dia inteiro, né? Um dia inteiro não, uma semana inteira. E aqui, o outro 1 ponto que falta é a trilha. No primeiro bloco, recuperação era só de 70 pontos, então esses 3 aqui não tem recuperação. E no segundo bloco também, recuperação seria de 8 pontos, mas ninguém precisou, né? Beleza? Então foi assim que foi feita a nota de vocês. Belezinha? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então a nota de vocês foi feita assim, tá? Que mais? No terceiro trimestre, então, vai ser a mesma coisa. A primeira prova do primeiro bloco, vai valer 70, participação vai valer 1 ponto, e a gente vai ter 2 trilhas. Agora não vai mais ter essa atividade aqui, tá? Vai ser uma trilha. Então aqui vai ser trilha. Vai ter 2 trilhas, cada uma valendo 1 ponto. No segundo bloco, a prova vai valer 8, participação vai valer 1 e outra trilha vai valer 1. Certinho? Fechou então? Então é isso, pessoal. Ah, só uma coisa. Provavelmente a trilha que vai ter esse ponto aqui, ela vai ser feita no segundo bloco, mas ela vai contar a nota para o primeiro. Mas não tem problema, né? Porque no final das contas a gente vai somar tudo, essas notas, e dividir por 2, né? Então não tem problema se esse um ponto vai estar aqui ou aqui, né? Certo? Vai dar na mesma, ninguém vai ser prejudicado por isso. É uma questãozinha matemática mesmo. Ok? Bom, no último conteúdo que a gente estava falando, a gente estava falando sobre trabalho. Né? A gente terminou lá falando de trabalho, potência. Então, preciso só dar uma revisada para a gente lembrar. Então, o que é trabalho? Então, vamos lembrar lá o que é trabalho. Trabalho é energia gasta. E lembre que energia a gente mede em joule. E o símbolo de joule é um J. Né? Então, tá aí. Por que a gente precisa lembrar o que é trabalho? Então, quando que é que tem trabalho? O trabalho ele é energia gasta para realizar um deslocamento. Então, a equação do trabalho era essa. Trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Então, eu tenho que aplicar uma força, essa força tem que gerar um deslocamento no objeto, beleza? E esse deslocamento tem que ter sido causado pela força. Se eu aplicar uma força e essa força não gerar deslocamento nenhum, eu não realizei trabalho. Então, eu não gastei energia. Se tem um deslocamento, mas esse deslocamento não é causado pela minha força, tipo, por exemplo, tem uma bola rolando na rua. Se tem uma bola rolando, ninguém está aplicando força nenhuma. Né? Ela está simplesmente rolando pela inércia. Nesse caso, não tem trabalho sendo realizado. Ok? Então, lembrando essa base aqui, de que, repetindo, trabalho representa a energia gasta para realizar deslocamento, a gente pode passar daí para o nosso assunto novo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu vou fazer exemplos da apostila, mas por enquanto vocês podem ficar com. Podem só acompanhar, tá? E copiar as equações, o que significa cada coisa e tal, né? Daí depois a gente faz umas atividades
apostila. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o que a gente vai aprender agora? A gente vai falar daqui para frente, esse primeiro capítulo aqui do terceiro bimestre, sobre energia. E daí, quando a gente fala de energia, o que é energia? Então, a energia seria uma quantidade que um objeto tem, uma quantidade do que, né? Esse é o problema. A gente não tem como definir direito o que é energia. A energia seria uma capacidade de realizar trabalho. Vejam que eu defino um em função do outro, né? Deixa eu dobrar aqui. Olha, eu falo que trabalho é energia gasta e falo que energia é a capacidade de fazer trabalho. Então, na verdade, não é que energia não exista, tá? Mas é só uma maneira que a gente tem para definir quando um sistema, um objeto, é capaz de realizar trabalho, é capaz de aplicar força e gerar deslocamento. Tudo bem? Isso que a gente chama de energia. Mas é mais fácil a gente falar que a energia se apresenta de diversas formas e a gente falar das formas que a energia se apresenta, tá? Então seria assim, ó. Só deixa eu ler uma coisinha aqui rapidinho. Beleza. Eu vi um jeito que eu posso colocar o link da aula e já aparece a senha junto, né? Pessoal, então a energia ela pode se apresentar de diversas formas. Vamos pegar algumas formas bem simples, mas que a gente não vai usar agora. Então a gente tem, por exemplo, a energia sonora. A energia sonora é a energia transmitida através do som. Então quando eu falo aqui, eu estou gastando parte da minha energia porque eu estou produzindo som. A gente tem a energia luminosa. Então uma lâmpada ela vai produzir energia luminosa. O Sol emite essa energia luminosa. Eu posso captar aqui na Terra e transformar isso em energia elétrica. Então, energia elétrica é outro tipo de energia, de acordo com o movimento dos elétrons, né? Por isso que é elétrica de elétrons. Que outro tipo de energia a gente pode ter? A gente tem a energia eólica. Energia eólica, então, é o do movimento dos ventos, né? Do movimento do ar. A gente tem energia geotérmica. Geoterra, térmica, temperatura. Então, é quando a gente usa o calor de dentro da Terra para fazer alguma coisa. Então, percebam que a energia ela se apresenta de diversas formas diferentes. Né? A gente tem energia nuclear, energia hidrelétrica e tal. Aqui no primeiro ano, o que a gente precisa é analisar basicamente, eu vou falar 4 tipos, mas são 3, tá? Beleza? Porque o quarto é uma combinação dos outros. A gente vai analisar, então, 3 tipos diferentes de energia e a combinação deles. A primeira energia que a gente vai analisar, então ela recebe o nome de energia cinética. Então, o que é a energia cinética? A palavra cinética significa movimento, tá? Se você quiser escrever cinética em inglês, escreve assim, né? Tá? Daí já faz sentido para vocês, né? Lembra que o Xbox mais antigo tinha um equipamento que chamava Kinect? Porque ele vai medir o seu movimento. Então, cinética tem a ver com movimento. Então, pessoal, a energia cinética ela é a energia do movimento. Então, vamos voltar aqui para lembrar o que é trabalho, tá? Então, voltando aqui. Trabalho não é energia gasta para realizar um deslocamento? Então, vamos pensar na seguinte situação. Olha, eu tenho aqui um objeto. Ele está parado. Tudo bem? Então, ele está parado. A velocidade dele é igual a 0. Ele está parado. Quando eu aplicar uma força sobre ele e começar a puxar esse objeto, o que vai acontecer? Ele vai começar a se movimentar. Então, ele vai parar nessa outra posição. Quando ele chegar nessa posição, ele não está mais parado, porque a minha força gera uma aceleração. Então, agora ele tem uma velocidade que é diferente de 0. Então, ele ganhou uma velocidade. Quando eu apliquei essa força, eu gerei sobre ele um deslocamento. O que a gente pode perceber, então? A minha força fez a velocidade dele aumentar e ele foi deslocado uma determinada distância. Se eu pegar aqui a equação do trabalho, olha, se eu apliquei força e realizei um deslocamento, eu realizei trabalho nesse objeto. Para mover ele, eu tive que realizar trabalho. O que é esse trabalho? Trabalho é energia gasta, ou seja, para acelerar esse objeto, eu gastei energia. Né? A gente percebe isso, quando você tem que acelerar um carro, você gasta energia da queima do combustível. Essa energia que eu gastei, ela simplesmente desapareceu? Ela saiu do meu corpo ali e foi embora? Não. Essa energia agora, ela está armazenada dentro desse objeto. Tudo bem? Essa energia armazenada dentro do objeto, a gente chama de energia cinética. E a energia cinética é relativa ao movimento dele. Então, se esse objeto está se movimentando, ele tem energia cinética.
Então, toda vez que um objeto tiver movimento, ele tem energia cinética. Se ele estiver parado, ele não tem energia cinética. Beleza, pessoal? Entendido a energia cinética? Energia do movimento? Entendido. Uhum. Agora, como que a gente escreve uma equação que vai definir a energia cinética? Então, a equação seria assim. A energia cinética, que eu vou chamar de EC, ela é dada por essa equação. Então, veja aí. A gente já escreve o que é cada coisa, né? Então, essa equação, veja que não parece muito complexa, né? Nessa equação, o que é o V? Então, o V é a velocidade. Velocidade. A velocidade ela tem que ser medida na unidade correta, que é metro por segundo. Então, se tiver em quilômetro por hora, eu preciso transformar. Vejam que eu dependo do quadrado da velocidade. Então, quando a velocidade aumenta um pouquinho, a energia aumenta muito, tá? Porque vai sempre elevar ao quadrado. O que é o M? Então, o M é a massa. Então, um objeto que tem mais massa, ele é mais pesado, ele vai ter mais energia cinética, medido em quilogramas. Então, se você tiver um carro e um caminhão, os dois com a mesma velocidade, a massa do caminhão é maior, portanto, ele transporta mais energia. E, obviamente, EC significa energia cinética, né? Certo? Como eu falei para vocês, olha, voltando lá no trabalho. Trabalho é energia gasta e é medido em joule. Energia também vai ser medida em joule, porque trabalho e energia acabam sendo a mesma coisa, né? Então, a unidade de medida aqui é o joule. E a gente representa pela letra J, né? Beleza, pessoal? Equaçãozinha? Tudo certo? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Sem dúvida. Ok. Então tá aqui. Essa é a energia cinética. Energia cinética, então, energia do movimento. Tá? Eu vou fazer com vocês algumas atividades da apostila, mas só para a gente fechar aqui. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando eu elevo velocidade ao quadrado, tanto faz se é mais ou se é menos. Então, energia não tem sinal. Energia cinética, ela é zero quando o objeto está parado, e se ele está se movendo, ela sempre é positiva. Tudo bem? Então, não importa se o objeto está indo para a direita ou para a esquerda. Quando eu elevar ao quadrado, sempre vai dar mais, então a energia cinética só pode ser positiva. Não existe energia cinética negativa. Certinho? Se você tiver mais de um objeto e quiser calcular a energia cinética, bom, se tiver mais de um objeto, você pode calcular a energia cinética de cada um e somar tudo no final, né? Beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre a equação? Não? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, peguem a apostila e a gente faz uma atividade da apostila, tá? Pessoal, então, na apostila de vocês aqui, olha, começando na página número 4. Começando aqui na página número 4, vocês têm as definições. Tá? Daí você tem várias definições, eu não vou ler com vocês essa parte, né? Daí ele define aqui para vocês a energia cinética, a equação, que é a mesma que eu acabei de passar para vocês, né? Então, um exemplo de um carro. Ele fala uma coisa aqui importante que a gente comenta daqui a pouquinho. E daí, na página número 8, a gente tem atividades. Beleza? Então, peguem a página número 8. Daí eu vou fazer com vocês 3 atividades aqui. São 6, eu faço 3 e deixo 3 como atividade, né? Pra vocês resolverem. Então, vamos pegar aqui. Então, página 8. Eu vou fazer com vocês primeiro a atividade número 2. Então, o número 2 é bem simplesinha, mas daí a gente pode ver algumas coisas, tá? Então, acharam lá a página número 8, questão número 2 da apostila? Sim. Então, vamos lá, gente. Então, é o seguinte, eu vou ler com vocês ali. Ela fala assim, um ciclista pedala com velocidade constante de 8 metros por segundo. Então, a velocidade é 8 metros por segundo.
Sabendo que o conjunto, pessoa e bicicleta, tem massa de 75. Então, a massa da bicicleta com a pessoa junto, 75 quilogramas. E a questão está falando, determine a sua energia cinética. Então, quero calcular a energia cinética. Então, lembre, energia cinética é a energia do movimento. Se tem velocidade, tem movimento. Então, a gente pode calcular a energia cinética. Equação de energia cinética, mv² sobre 2. E agora é só substituir os valores, né? Então, a energia cinética é igual massa da pessoa e da bicicleta junto, 75. Velocidade da pessoa e da bicicleta, 8. Só que tem que lembrar que a velocidade é ao quadrado, então é 8 ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Aqui, olha, tanto faz se você vai dividir o 75 por 2 e depois multiplicar por 8 ao quadrado, ou se você vai fazer 8 ao quadrado vezes 75 e depois dividir por 2. Não tem problema, tá? Eu vou primeiro fazer o quadrado. Então vai ficar 75 vezes 8 ao quadrado, 64, dividido por 2. Então a energia cinética, quanto dá 75 vezes 64? Dá 4.800. E eu divido isso por 2. Então qual é a energia cinética dessa pessoa? Bom, 4.800 dividido por 2 é 2.400. Em qual unidade a gente mede energia? A gente mede em joules. Então esse é o resultado da nossa questão. Alguma dúvida? Muito difícil? O que vocês me dizem? Tranquilinho como calcula a energia cinética? Tranquilo, professor. Bem moleza, né? Pessoal, então, seguinte. É claro que eu quero discutir algumas coisinhas, não só resolver a questão, né? Fazer mais além disso. Então, primeiro, 2.400 joules é muita energia ou é pouca energia? Então, a resposta é que é pouca energia, tá? Isso daqui é uma quantidade bem pequena. Então, por dia, a gente usa mais ou menos entre 8 a 10 milhões de joules, tá? Só para manter o nosso corpo vivo. Então, quando a gente come alimentos, né, a gente vai ganhando energia. É claro que essa energia que a gente come, a gente não mede em joules, geralmente as pessoas medem em calorias, né? A gente fala quantas calorias tem esse treco. Mas é a mesma coisa. Então a gente come e gasta mais ou menos, só para manter o nosso corpo vivo, né, de 8 a 10 milhões. Então 2.400 vejo que é bem pouco. Tudo bem? Ok, pessoal? Bom, o que mais que eu quero fazer aqui? Agora vou fazer perguntas básicas. Se a massa fosse maior, a energia seria maior? Sim, né? Vamos supor que a massa, ao invés de 75, fosse o dobro, fosse 150. Se a massa fosse o dobro, então se a massa fosse o dobro, se a massa fosse o dobro, aqui ao invés de 75 seria 150. Vou fazer direto na calculadora, tá? Então ficaria 150 ao invés de 75 vezes 64 dividido por 2. Então a energia seria 4.800. Ou seja, quando a massa dobra, a energia dobra também. Ela fica o dobro. Multipliquei a massa por 2, a energia multiplicou por 2. Se a massa fosse metade, se eu divido a massa pela metade, eu divido a energia pela metade. Então, ao invés de 2.400, seria 1.200. Belezinha? Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fala que a relação da energia cinética com a massa é uma relação linear. Quando um aumenta 2 vezes, a massa aumenta 2 vezes, a energia aumenta 2 vezes. Quando a massa diminui pela metade, a energia diminui pela metade. Então, essa é uma relação linear. Agora, falando de massa, né? Agora, e se eu fosse falar da velocidade? E se a velocidade fosse o dobro? Então, velocidade dobra. O que aconteceria? Se a velocidade dobrasse, quer dizer que ao invés de 8, seria 16. Então, na hora de calcular a energia cinética, ficaria 75 vezes 16 ao quadrado sobre 2. Vou fazer direto, tá? 16 ao quadrado, 16 vezes 16 é 256. Vezes 75 dividido por 2. Vai dar 9.600. O que significa isso? Olha, quando a velocidade dobra, ou seja, a velocidade é multiplicada por 2, a energia não foi multiplicada por 2. A energia foi multiplicada por 4. Certo? Por quê?
Quando a velocidade dobra, não é 2 vezes? E quando eu elevar esse 2 ao quadrado dá 4. Então, se a velocidade multiplica por 2, 2 ao quadrado é 4. A energia multiplica por 4. E se a velocidade fosse a metade? Velocidade, metade. Se a velocidade fosse metade, ao invés de 8, seria 4. Então ficaria 75, ao invés de 8, 4 ao quadrado sobre 2. Bom, nesse caso, 4 ao quadrado é 16. E a energia daria só 600 joules. O que significa isso? Que quando eu divido a velocidade por 2, dividir por 2, quando eu elevar ao quadrado, é a mesma coisa que dividir por 4. Então a energia diminui 4 vezes. Tá? Então, nesse caso, não é uma dependência linear. A energia cinética e a velocidade não tem uma dependência linear. Elas têm uma dependência quadrática, né? Certo? Então vejam que quando a velocidade dobra, a energia é multiplicada por 4. Quando a velocidade cai pela metade, a energia é dividida por 4. Certo? Então, quando você pega um exemplo, vamos pegar um sistema bem simples. Eu tenho uma estrada. Se o limite de velocidade na estrada é 60 km por hora, e você, ao invés de andar 60, você anda 120, você está andando com o dobro da velocidade. Mas quando a velocidade dobra, a energia multiplica por 4. Então a energia que o carro está carregando é 4 vezes maior do que deveria ser. Ou seja, se der um acidente, a velocidade pode ser o dobro. Mas o estrago que esse acidente vai causar é proporcional à energia. E a energia é 4 vezes. Então vai ser 4 vezes pior um acidente a 120 do que a 60. Beleza? Certo, gente? Outra coisa que também é proporcional é a distância de frenagem. Então, se você está a 60 km por hora, você vai frear e vai levar uma certa distância para parar. Ok? Mas se você tiver a 120, a distância que você vai levar para parar é 4 vezes maior. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Aqui, ó. Beleza? Porque a força que vai te frear e a distância vão ser proporcionais à energia. Se a energia é 4 vezes maior, a distância vai ser multiplicada por 4. Entendido, gente? Então, se para parar um carro vamos pegar aqui, a 60 km por hora eu levo 20 metros para parar, a 120 km por hora eu não vou levar 40, eu vou levar 80 metros para parar. Então é muito mais, né? Certo? Por isso que a gente tem limites de velocidade bem fixos, né? Bem estabelecidos em vários lugares. Ou deveria ser assim, né? Se tivesse uma pessoa que analisasse tudo certinho, você teria limites de velocidade bem estabelecidos, bem certinhos para cada região, né? Para cada situação. Tranquilinha essa questão? Fechou, então? E aí, pessoal? Que bom, professor. Beleza. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte agora, tá? A gente vai fazer a atividade número 4. Então, a gente fez a 2, agora a gente vai fazer a número 4. Ali do lado. Então, vou guardar isso daqui. Então, agora a atividade número 4. A número 4 fala assim, eu vou ler com vocês, tá? Em média, o corpo humano necessita de 2.500 quilocalorias. 2.500 quilocalorias de energia para realizar as tarefas diárias, como andar, pensar e manter as funções fisiológicas. Caso essa energia fosse utilizada para movimentar um veículo de 2.090 quilogramas. Então, se eu pegasse toda a energia que uma pessoa gasta por dia e quisesse mover um carro de 2.090 quilogramas, qual seria a velocidade atingida por ele? Entendido? Entenderam a ideia? Então, se essa energia aqui fosse energia de um carro, que velocidade esse carro daria? Então, só que aqui está medido em calorias. Veja, calorias. Eu não posso usar caloria. Eu tenho que usar joule, né? A unidade correta é joule. Daí a questão fala no final lá da pergunta. Considere que 1 quilocaloria equivale a 4.180 joules. Então, para transformar isso para joule, é só multiplicar por 4.180. Vamos ver quanto vai dar, né? 2.500 multiplicado por 4.180. Então, olha o tamanho do número que deu. 10.450.000 joules. Lembra que eu falei que por dia a gente gasta entre 8 e 10 milhões? Aqui nesse exercício deu 10.450, né? Deu até mais do que eu falei. Então o que a questão está dizendo é o seguinte: se toda essa energia fosse a energia cinética de um carro, que velocidade esse carro deveria ter? Então vamos substituir os valores.
Qual a energia? 10.450.000. Igual, massa do carro, 2.090. É um carro bem pesado, tá? Um carro geralmente tem um pouco mais de 1.000 quilogramas. 2.000 aí é um carro bem grande. V quadrado sobre 2. Então aqui eu vou fazer duas coisas. Não, vou fazer uma coisa de cada vez, né? Então eu vou repetir 10.450.000 igual. Aqui eu vou fazer essa divisão, olha. Eu tenho dois números dividindo, né? Então eu vou fazer a divisão. Quanto vai dar? Quanto vai dar 2.090 dividido por 2? Bom, 2.090 dividido por 2 é 1.045. V ao quadrado. Agora esse 1.045 vai passar dividindo. Então vai ficar 10.450.000 dividido por 1.045. E isso é igual a V ao quadrado. Quanto vai dar essa divisão? Essa aqui eu nem preciso de calculadora, né? Que olha, 4 zeros vão repetir. 4 zeros repetiram. E eu tenho 1.045 dividido por 1.045, que é 1. Então, deu exatamente 10.000. Igual a V ao quadrado. Ok? E para encerrar, então, esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, eu tenho raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 metros por segundo. Então, pessoal, vejam que a energia que uma pessoa gasta no dia inteiro, né? Aqui é um pouquinho mais do que uma pessoa gasta no dia inteiro. Só para manter o seu corpo vivo, serviria para pegar um carro que tem mais de 2 toneladas e acelerar ele até 100 metros por segundo. 100 metros por segundo é a mesma coisa que 360 km por hora. Tá? O que você pode perceber com isso, então? Você pode perceber que cada vez que você tiver que acelerar o carro, você vai gastar energia, porque ele vai ter que ganhar energia cinética. Ou seja, cada vez que você pisa, você está dirigindo, e você pisa no pedal do freio, você pega parte dessa energia e joga fora. Tá? Então a ideia é assim, o motor do carro ele vai queimar gasolina para gerar energia cinética para o carro. Quando você freia, essa energia toda é jogada fora. Então, por isso que na cidade o carro gasta mais do que na estrada. Porque na cidade você fica acelerando e freando, acelerando e freando. E na estrada não, né? Na estrada você tenta manter uma velocidade constante. Daí gasta bem menos mesmo. Tá? Quanto menos você ficar acelerando e freando, menos você gasta gasolina. Pessoal, tranquilo esse número 4? Alguma dúvida? De banhas? Ok. Bem tranquilo, né? Então, já que eu fiz com vocês a 2 e a 4, podem marcar já como atividade aí, ó. Atividade para vocês. A número 1, tá? A 3. Então, a 2 e a 4 eu fiz. A 5. Então, marquem aí. Para vocês resolverem a 1, a 3 e a 5. Na quarta-feira, daí a gente vai corrigir essas 3 e vai fazer mais algumas, tá? E para encerrar a aula de hoje, eu vou fazer com vocês aqui a número 6. Então, a número 6 aqui eu vou fazer com vocês agora. Tá? Pra gente encerrar por hoje. Qual que é a tarefa de casa? As números ímpares. A 1, a 3 e a 5. Tá? 1, 3 e 5. Eu vou fazer com vocês agora a 6. Já fiz a 2, já fiz a 4, agora a 6. Pessoal, então número 6, vamos lá. A 6 ela tem um enunciado gigante, mas o que importa é lá no final, tá? Então ele fala assim, ó. Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental, 50% a 90% da poluição do ar nas grandes cidades é proveniente da combustão em veículos automotivos. Por isso, carros elétricos têm despertado o interesse de pessoas e governantes que se preocupam com o meio ambiente. Nesses veículos, a energia química é armazenada nas baterias e convertida em energia elétrica, que por sua vez é convertida em energia mecânica movimentando o veículo. Energia mecânica, nesse caso, é cinética, tá? Beleza? Considere um veículo elétrico de massa de 1 tonelada que pode atingir a velocidade de 72 km por hora. Então vamos parar aí, vamos tirar essas informações. Massa, 1 tonelada,
e a velocidade 72 quilômetros por hora. Nesse caso, eu vou ter que transformar essas duas coisas, né? Então, 1 tonelada a gente sabe que é 1.000 quilogramas. 72 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, eu encontro 20 metros por segundo. Agora eu vou calcular a energia cinética. Então, qual que é a energia cinética desse carro? Bom, a energia cinética é mv² sobre 2. Então vamos calcular o valor da energia cinética. Vou fazer de preto aqui que é melhor. Massa, 1.000. Velocidade, 20. Mas tem que lembrar que a velocidade é ao quadrado. Então 20 ao quadrado sobre 2. Aqui, olha, como eu tenho um número par, eu vou dividir isso daqui no meio, ó. Vou cortar assim. Tá? Então ficaria 1.000 dividido por 2, 500. 20 ao quadrado, 400. Então, qual é a energia cinética que esse carro está transportando? 5 vezes 4, 20. Com os 4 zeros, eu tenho 200 mil. Então, a energia cinética desse carro é 200 mil joules. Tudo bem? Então, tá aí. Essa é a energia cinética desse carro. Vamos voltar lá para a pergunta. A pergunta fala assim, ó. Considerando que 80% da energia elétrica é transformada em energia cinética, determine a energia elétrica consumida pelo veículo. Por que só 80%? Porque nenhum motor é perfeito, né? Então, o motor que acelerou esse carro até 20 metros por segundo, até 72 km por hora, ele não usou toda a energia para mover o carro. Uma parte ele jogou fora, porque é impossível ter esse aproveitamento total. Então, ficaria assim, olha. Como que eu descubro quanto de energia esse carro tinha? Então, 80% da energia é a energia que passou para a velocidade. Então, é 200 mil. 80% é 200 mil. Quanto que o motor tem? O motor tinha 100% disponível. 100% vai ser X. Então, agora a gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? Vou multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, ficaria 80x igual. Não vai caber aqui. 200 mil vezes 100. 200 mil vezes 100. X é igual. 200 mil vezes 100 vai dar 200 mil com mais 2 zeros, dividido por 80. Então, quanto de energia esse motor tinha disponível? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dividido por 80. Então, era 250 mil. 250 mil joules. Esse é o nosso resultado final. Ok? Então, a questão falou que 80% da energia total, que era 250 mil, virou energia cinética que moveu o carro. Então, para onde foi parar os outros 50 mil joules que deveria estar no carro, mas não está? Foi jogado fora, né? Porque nenhum motor é perfeito. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida? Difícil? Questão? Fácil? Tranquilo? O que vocês me dizem? Acho que tá de boa, professor, até agora. Beleza. Tranquilo, professor. Tá indo. Tranquilo? Beleza. Pessoal, eu peguei então esse conteúdo de energia cinética aqui para começar. Eu não peguei nenhuma questão muito difícil, tá? Vocês vão perceber que as 3 que eu deixei para vocês, a questão número 3 e a questão 1 e 3 são bem tranquilas. Daí na 5, se vocês tiverem dificuldade, a gente resolve daí na próxima aula, tá? Mas ela é um pouquinho mais sarninha de resolver. Mas ainda assim é tranquila, tá? Nada muito difícil. Falta ali 2 minutos para cair a nossa reunião. Então, a gente vai continuar na quarta. Eu preciso fazer chamada. Então, eu preciso que vocês coloquem no chat o nome de vocês, tá? Quem tem nome repetido, coloca o nome completo, por favor, tá? Daí essa vai ser a chamada de hoje. Então, cada aula eu vou fazer a chamada no chat, como eu estava fazendo anteriormente, né? Beleza, pessoal? Daí eu posso verificar quem está presente e tal. Eita, tô morrendo. Então, coloca o nome no chat, todo mundo. E é isso, pessoal. Então, ficou as atividades para vocês resolverem, tá? Então, voltando aqui, ó, da apostila, para vocês resolverem a número 1, a número 3 e a número 5. Só essas, tá? Quarta-feira, na nossa aula, a gente corrige tudo. E daí na quarta eu vou dar um recadinho para vocês também, tá? Tem umas coisinhas a mais para falar, que eu falo quarta, porque hoje não tem porquê. Fechou então, pessoal? Alguma dúvida?
Não. Então é isso. Então, Não. por hoje, fechou, galerinha. Então, tchau pra vocês e até quarta-feira. Podem sair já, tá? Tchau, tchau. Até, Tchau, bom almoço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.